Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos na casa do Senhor para adorar e exaltar o seu santo nome. Meus amados irmãos, vamos fazer a leitura da passagem que foi escolhida para essa cruzada de milagres. Amém? Irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, a cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo 1 a seguir. Amém? Que diz: E Pedro e João subiam junto ao templo à hora nona, a hora da oração, a hora nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam ele à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: Olhai para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Aleluia. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, exaltando, e louvando e glorificando ao nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Pode se assentar, dando uma linda salva de palmas para Jesus. Pode deixar esse mesmo, tá legal. Obrigado. Aleluia. Que bênção, meus irmãos. Que maravilha, né, irmãos? De palavra, muito bem escolhido esse tema. Um tema muito forte, que tem tudo a ver com cruzada, né? Louvado seja Deus. Mas, irmãos, para nós podermos entrar um pouco nesta mensagem, eu gostaria de compartilhar com vocês um entendimento meu, para que isso pudesse acontecer, pastor Adair, pastor José Carlos, evangelista. Algumas coisas devem que acontecer, alguns fatos ocorreram para que essa história viesse a acontecer. Ela não aconteceu de uma hora para outra, não, irmão. Milagres não acontecem assim de qualquer maneira, não. Para acontecer milagres, principalmente nesses dias atuais, precisa de muita oração, de muita consagração, de muito jejum, de muito temor de Deus. Quem me entende, diga amém. A Bíblia vai dizer que Jesus, no auge do seu ministério, pregando a palavra, e ali, através da sua vida, muitos milagres, sinais da parte de Deus aconteciam sobre o ministério do Senhor Jesus. Ele já tinha escolhido os seus apóstolos, os seus discípulos estavam ensinando. E a Bíblia diz que ele foi crucificado, ele foi morto, foi chicoteado, e ali, crucificado, penalizado a uma morte de cruz. E crucificaram o nosso mestre, crucificaram o Messias, crucificaram o Filho de Deus. E aos olhos dos seus acusadores, dos seus malfeitores, acharam que tinha acabado ali o ministério de Jesus Cristo, o ministério do Filho de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus depois, aleluia, que ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele começou a aparecer para os seus discípulos. Primeiro ele aparece para Maria Madalena. A história vai dizer que aquela mulher vai lá no sepulcro para poder trabalhar no corpo de Jesus, para derramar ali um unguento, para perfumar o corpo do mestre, porque não teve ali tempo para fazer esse preparatório. Nessa oportunidade ela vai sozinha, e ela ali, quando chega, ela vê a pedra já
tirada do lugar, não estava mais aquela pedra grande que precisava de vários homens para movimentar aquela pedra. A pedra já não estava mais tampando a porta, e quando ela entra dentro do sepulcro, ela vê apenas um lençol e um outro lençol dobrado, simbolizando que ele já tinha ressuscitado, simbolizando que ele já não estava mais naquele lugar, simbolizando que cumpriu a profecia, que ele ia morrer, mas porém ele ia ressuscitar com poder e grande glória. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. E ela vai correndo anunciar este grande milagre, louvado seja Deus, para os seus amigos, para os discípulos. E a Bíblia diz que de antemão eles não acreditam, mas vão correndo também lá no sepulcro, os discípulos de Jesus, João, Pedro. E eles veem que verdadeiramente o sepulcro está vazio, louvado seja Deus. E eles voltam para o lugar que eles estavam reunidos, e ali naquele lugar se há uma grande interrogação: mas o que será que aconteceu? Que até eles, até aquele dado momento, não estavam acreditando naquela mulher. E depois Jesus aparece para aquela mulher, e ali, louvado seja Deus, ela tem um grande encontro com o Cristo vivo que desceu dos céus. Mas o que me chama a atenção, meus amados irmãos, que Jesus agora começa a aparecer, louvado seja Deus, para os outros discípulos também. E numa outra oportunidade, a Bíblia diz que os dois discípulos, vendo aquela situação da crucificação do seu mestre, eles vão para a sua terra natal, para uma aldeia chamada Emaús. E eles indo para Emaús, no caminho, naquela trajetória, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, ele aparece e começa a caminhar junto com eles naquela caminhada, naquele caminho de aproximadamente 15 ou 20 quilômetros de distância de Jerusalém para Emaús. E a Bíblia diz que Jesus começa a perguntar para eles: o que é que vocês estão perguntando um para o outro? Que é notório, eu percebo que o rosto de vocês está muito triste, aconteceu alguma coisa? E ali a Bíblia diz, o texto diz, que eles não conseguiram ver que era Jesus que estava ali. Aleluia, louvado seja Deus. Eles estavam impedidos de saber que era o próprio Cristo que estava andando com eles ali naquele momento. E a Bíblia diz que eles falaram para Jesus, não sabendo que era Jesus: porém é só tu, peregrino, aqui nas nossas terras, e tu não sabe o que aconteceu por esses dias lá em Jerusalém, aqui nos arredores de Israel. O que aconteceu? Me diga. E aí eles falam: o nosso mestre, o nosso profeta, se levantou um grande profeta da parte de Deus por esses tempos. E os fariseus, os príncipes de Jerusalém, os romanos, o sentenciaram à morte de cruz. E nós estamos tristes porque nós achávamos que ele ia ser o nosso libertador, que ele ia ser o resgatador de Israel, que ele ia resolver os problemas do mundo, que ele ia tirar nós da opressão dos romanos. Esse era o pensamento dos judeus naquela época, meus irmãos. E ali Jesus começa a ensinar a eles: mas não estava escrito na Bíblia Sagrada, nos ensinamentos, na Torá, não estava escrito que era mister, que era necessário que ele viesse, que ele padecesse, que ele morresse e depois ressuscitasse e voltara para o seu lar, para o céu, para o seu lugar de glória? E ali o texto diz que Jesus começa a falar todas as passagens que existem na Bíblia acerca da morte e da ressurreição, do nascimento de Cristo, de Moisés até o último livro existente naquela época. Jesus vai ensinando aqueles dois discípulos a caminho de Emaús. E eles ouvindo Jesus falando, aleluia, louvado seja Deus. Creio que eles citaram também o livro de Isaías, Jesus ali ensinando. Não está escrito que Isaías escreveu que ele ia ser moído, o castigo que nos traz a paz estaria sobre ele, que nós olharemos para ele na cruz do Calvário pregado depois de ser chibateado e não teríamos prazer, porque nós não conseguiríamos ver beleza alguma sobre ele por causa da sua desfiguração. E ali, quando Jesus estava terminando o ensinamento, o texto diz que eles entram em Emaús
E Jesus finge que vai para mais longe, dizendo: vocês vão ficar por aqui, a minha caminhada, a minha jornada ainda é muito longa. E aí eles falam: por favor, Senhor, fica conosco essa noite. Aleluia. Fica conosco essa noite. Irmão, quando a pessoa tem uma palavra, quando a pessoa tem um Espírito de Deus na sua vida, estou sentindo Deus nesse lugar, meus irmãos. Quando a pessoa tem Deus, quando a pessoa tem a presença do Espírito Santo em sua vida, aleluia, ela é bem recebida em qualquer lugar. As pessoas querem, aleluia, ter mais comunhão com ela, mais comunhão com ele. As pessoas desejam estar com ele, as pessoas desejam que ele entre em sua casa para no mínimo ficar uma meia hora, um minuto, uma hora naquele lugar, ouvindo a voz daquela mulher, daquele homem de Deus. A coisa mais maravilhosa que é o reconhecimento das pessoas quando reconhecem uma figura de uma pessoa que tem o Espírito de Deus em suas vidas. Quem me entende, diga amém. E na hora que eles preparam ali uma ceia, eles preparam ali uma alimentação, e Jesus era hóspede, e ali, quando eles se sentam à mesa, as honrarias vêm para ele, e o texto diz que Jesus pega o pão, ergue para o céu e dá graças e o parte no meio. Aleluia. Na mesma hora, os olhos dele se abrem e vê que quem está ali era nada mais, nada menos que o próprio Filho de Deus. Aleluia. E ali Jesus desaparece. Eles falam: nossa, não é que ardia o nosso coração quando ele falava das palavras do Senhor? Meu irmão, se a palavra de Deus está ardendo no seu coração nesta noite, se a palavra de Deus, aleluia, te levantou o teu ânimo, levantou a tua fé, se nesta noite com os louvores, aleluia, com as ministrações, com as oportunidades que já teve nesta noite, você sentiu no teu coração que Deus é contigo, então glorifica esse Deus, meus irmãos, porque é Jesus que está ardendo uma palavra no seu e no meu coração, dizendo: não te preocupe, meu filho, não te preocupe, minha filha, eu sou contigo nesta peleja. Louvado seja Deus. Aleluia. Nessa cruzada de milagres, eu creio que Deus vai fazer muitos milagres. Aleluia. Glória. E ali eles decidem voltar novamente para Jerusalém para contar essa grande revelação que eles tiveram da parte de Deus para a vida deles. E chegando ali, eles percebem que Jesus Cristo já tinha se manifestado para outras pessoas, principalmente para Pedro, que o negara 3 vezes antes da crucificação. Jesus aparece para Pedro. Fala para o teu irmão que está do seu lado: irmão, te prepare, porque Deus pode aparecer para você no momento que você menos esperar. Aleluia. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele pode, se Ele quiser, Ele ainda pode aparecer, Ele ainda pode surpreender, Ele ainda pode mover as águas, Ele ainda pode realizar obras impossíveis, Ele ainda pode fazer milagres inacreditáveis, milagres que ainda até hoje não aconteceram. Ele pode fazer, porque Ele tem poder e autoridade. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Oh, glória. E ali Jesus, na sua última manifestação, aparição aos seus discípulos, ele dá uma ordem seguida de profecia. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24, versículo 49. Jesus dá uma ordem aos seus discípulos, dizendo: ficai-vos na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Podemos ver na Bíblia Sagrada, meus irmãos, pelo menos 2 vezes, se não me falha a memória, se tem algumas outras vezes, os pastores que são bons de Bíblia aqui, me perdoem, mas eu me recordo 2 vezes que Jesus, louvado seja Deus, fala acerca de revestimento de poder. Na primeira vez que Jesus reúne 70 discípulos e manda de 2 em 2, ele ali faz uma reunião particular e Jesus estende as suas mãos e diz: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força, irmão, é sobre toda a força, não é sobre alguma força, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Louvado seja Deus. Aleluia.
Oh glória! A primeira manifestação que Jesus realiza sobre seus discípulos. Mas aprendemos que isso não foi suficiente, missionário. Eles foram, muitos milagres aconteceram, mas parece que depois cessou os milagres. Tentaram os 12 apóstolos expulsar o filho de um homem que estava endemoniado e foram envergonhados. Não conseguiram expulsar aquele demônio. Está no texto, está na Bíblia. Depois de receber poder do próprio Senhor Jesus, autoridade do próprio Senhor Jesus. Mas faltava os requisitos, faltava fé e faltava o preparo. Jesus falou: homens de pequena fé, até quando estarei convosco? Primeiro, não tinha fé. Segundo, vocês não conseguiram expulsar, porque essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Tem que ter preparo, irmão. Milagre não vai acontecer de qualquer maneira na tua vida, não, missionário. Milagre não vai acontecer na tua vida de qualquer forma, não, no teu ministério. A vida do homem e da mulher de Deus tem que estar debaixo, aleluia, de jejum e oração e de fé na presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Se estiver só debaixo de oração, pode acontecer milagre? Pode, mas é meio difícil. Tem que ter um jejum no meio, tem que ter quebrantamento. Esses homens foram marcados depois por milagres, prodígios e maravilhas, porque o texto diz que todos os dias eles oravam e jejuavam ao Deus dos céus e consagravam a sua vida a Deus. Aleluia. Ficai-vos na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Louvado seja Deus. Olha para o teu irmão que está do seu lado e diga: irmão, fica quietinho onde você está mesmo. Para com esse pula-pula. Eu vou falar que não tem nada preso com ninguém. O bom é isso aí, né? Fica quietinho no seu lugar. Fica dando uma pula para lá, pula para aqui. Acontece um movimento, acontece um comentário, já fala que vai sair da igreja. Irmão, por isso que a vida de muito pastor, de muitos crentes está paralisada, está amarrada, que acha que a bênção está no pula para lá, onde está movimento. Irmão, quando Deus é na sua vida, você não precisa correr atrás de profeta, de apóstolo, de bispo, de reverendo. Quando você tem a presença de Deus, é o contrário, as bênçãos de Deus que vão correr atrás de você. Louvado seja Deus. Não importa o lugar. Apenas tem que tomar cuidado se no lugar está pregando Bíblia. E nos lugares que estão passando aí, já estão trocando a Bíblia por outras coisas. Estão inventando Bíblia disso, Bíblia daquilo. Vários tipos de segmentos já estão abrindo suas próprias igrejas, seus próprios ministérios, mudando a Bíblia Sagrada. Desses aí eu adverto vocês, toma cuidado. Porque Jesus falou que no final dos tempos se levantaria falsos messias e falsos mestres. Já estamos vivendo isso aí. Jesus falou: ficai-vos na cidade de Jerusalém. Irmão, já faz mais de 16 anos que eu estou nesse ministério. E as bênçãos de Deus estão caindo na minha vida. Não precisou ir para a igreja grande tal, para a igreja C, para a igreja B. Já passei por esses ministérios grandes também, não estou desmerecendo eles, mas só estou dizendo que quando você tem o seu coração aberto e sincero diante de Deus, não importa o lugar aonde você está, o importante é que naquele lugar tenha maná, o importante é que naquele lugar tenha Bíblia, o importante é que naquele lugar o homem e a mulher de Deus, o responsável, sejam pessoas tementes à palavra de Deus. Só isso que basta. Oh, aleluia. Ficai-vos na cidade de Jerusalém. E eles ficaram lá no cenáculo, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A ordem era ficar. Só recebe bênção quem entende de ordem. Só recebe vitória quem entende que tem que obedecer. As pessoas mais bem-sucedidas da Bíblia Sagrada, meus irmãos, desde os homens mais ricos da Bíblia, eles tiveram um princípio para poder alcançar a riqueza. Eles eram obedientes à palavra do Deus Todo-Poderoso. A obediência é o princípio de prosperar. Ficai-vos na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E lá estavam eles. Quem sabe o tempo, a hora,
O relógio é inimigo nosso, mas não é inimigo de Deus, que Deus não tem horário. Um dia para ele é 1000 anos como um dia, como está escrito na Bíblia. Deus não se importa com o tempo. Nós que estamos limitados ao tempo. Amanhã alguém tem que pular 5 horas, outro 3 horas, outro 6 horas. Nós somos limitados no tempo. Mas o Deus que você serve, Ele não é limitado ao tempo. Meu irmão, entenda isso. Quando você está na presença de Deus, Deus tem o melhor para Ele. Porque se você tocar o coração dEle nesta noite, nesta campanha de avivamento, nessa campanha de milagres, Ele pode fazer um milagre acontecer nessa vida hoje. Eu creio. Oh glória. A Bíblia diz, estando reunidos ali os discípulos e mais algumas pessoas que seguiam a Jesus, mais de 100 pessoas ali no cenáculo. E a Bíblia diz que de repente, quando nós obedecemos, as coisas acontecem de repente, pastor. Não precisa colocar milho no chão para poder provar os joelhos, não precisa de nada disso para fingir uma alta espiritualidade onde está pagando o preço. Não precisa mais de 100 dias no monte, uma campanha com trovão, hoje está aparecendo até onça nos montes aí, a pessoa não vigia, vai sozinho orar no monte, vigia, irmão. Não precisa de nada disso. Eles estavam no cenáculo obedecendo a ordem de Jesus. E a Bíblia diz, de repente eu ouvi um ruído. Aleluia. De repente houve-se um vento forte naquele lugar. A Shekinah de Deus tomou aquele lugar, meus irmãos. A presença do Espírito Santo envolveu os apóstolos e aqueles irmãos que estavam naquele lugar, e todos foram batizados, renovados e cheios do Espírito Santo de Deus. Só quem acredita que ainda Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, levanta sua mão e seja renovado hoje, seja reavivado hoje, seja envolvido por essa atmosfera de adoração. Receba a renovo do teu Deus nesta noite. Meu Deus, aleluia. Um vento veemente e impetuoso encheu aquele lugar, missionário. E todos foram cheios do Espírito Santo. Havia uma festa ali em Jerusalém. E tinha muitas pessoas de todas as nações, isso é na Bíblia. E começaram a ver aquele alvoroço que vinha do aquele cenáculo. Não é que está acontecendo ali? Essa crentaiada está tudo embriagada. Essa crentaiada ficou louco. Estavam falando em línguas. Mas daqui a pouco aqueles que estavam lá fora, mas espera aí, como é que ele está falando a língua que eu sou de outro lugar, de outra nação, estou entendendo o que ele está falando? É o dom de diversificações de línguas estranhas, meus irmãos. Quando Deus batiza, quando Deus ele opera, quando o Espírito Santo age, ele faz a obra por completo. Louvado seja Deus. Aleluia. E ali Pedro diz, nós não estamos embriagados com vinho nem com gosto, não. Nós estamos envolvidos e embriagados pelo poder de Deus, porque recebemos unção do alto, poder do alto, recebemos a glória de Deus pela obediência. Se nós obedecemos a palavra do Senhor, meus irmãos, nós vamos triunfar. Se nós obedecemos a palavra de Deus, nós vamos quebrar barreiras. Se nós obedecemos a palavra do Senhor, nós vamos operar milagres. Se nós obedecemos a palavra do Senhor, nós vamos gerar milagres. Se nós obedecemos a palavra de Deus, nós vamos ser ícones de milagres. Nós vamos ser canal de milagres. Nós vamos ser boca de Deus para esta nação e para esta geração, se tão somente obedecemos a boa e eterna palavra do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Há poder na palavra. Há poder na palavra. Há tanto poder que Davi disse, Senhor, a tua palavra ela escondi no meu coração. Para não pecar contra ti, eu escondi no meu coração a tua palavra. Porque Davi sabia o peso que existe na palavra revelada da parte de Deus. A obediência, meu irmão, leva o crente, leva o cristão, o homem, a mulher, o jovem, a caminhos triunfantes.
A obediência é a pessoa que está passando pelo deserto, pelo vale, pela enfermidade, pela doença. Tem várias passagens bíblicas que diz que pela obediência, se você tocar o coração de Deus e Ele quiser se levantar ao seu favor, meu irmão, pela obediência, Deus Ele desce do trono pessoalmente para te dar a tua vitória. Pela obediência. Aleluia. Oh, aleluia. E a Bíblia diz agora que Pedro dá um grande sermão ali, repreendendo aqueles irmãos, dizendo: por que vocês estão maravilhados? Por que vocês estão atônitos, achando que é por um grau de espiritualidade nossa que isso aconteceu? Que é porque nós somos pessoas diferenciadas que isso está acontecendo? Não. Na verdade, o que está acontecendo é a promessa daquele que desceu aqui na terra. É a promessa daquele que esteve pregando entre nós, mas vocês desprezaram ele. Mas vocês levaram ele ao sinédrio. Mas vocês votaram para que ele fosse chicoteado, para que ele fosse morto, ao invés de escolher ele, escolheu um homicida chamado Barrabás. Quando o imperador tinha dado a soltura para ele, vocês não aceitaram. Quando o imperador tentou também, aleluia, compará-lo com um salteador, com um homicida, vocês escolheram a soltura do homicida, mas não escolheram o Filho de Deus. Mas aqui está a prova de que ele morreu, mas ele ainda está conosco, porque ele morreu, mas ele, aleluia, deixou a sua glória, ele enviou o Espírito Santo, ele enviou, aleluia, o Consolador para nossas vidas, e nós somos agora os responsáveis para continuar levando a palavra desse Deus todo-poderoso. Aleluia. E naquele sermão, mais de 3.000 almas aceitam em Cristo. É muito forte. E os ministérios dos discípulos agora, meu irmão, começa essa grande escrita, esse livro tremendo de Atos dos Apóstolos. O que é Atos dos Apóstolos, pastor? O próprio nome já está dizendo: feitos dos apóstolos, atitudes dos apóstolos, acontecimentos dos apóstolos. Quem entende, diga amém. Por isso a palavra Atos dos Apóstolos, feitos pelos apóstolos através do poder de Deus. Quem entende, diga amém. Várias coisas aconteceram depois deste segundo revestimento de poder. Primeiro eles receberam de Cristo: eis que eu vos dou poder. E agora eles recebem poder do alto do próprio Espírito Santo, o Consolador que desceu e está conosco até nos dias de hoje. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Pedro e João, eles têm ali de contínuo de ir a esse templo Formosa. Quem sabe eles outrora também passaram por este homem, pastor José Carlos, que o texto diz que desde o ventre da mãe ele já era paralítico, já era coxo dos pés, aleijado dos pés, hoje diriam cadeirante. Este homem estava ali todos os dias, pastor Odair, mendigando. Ouvia os hinos, missionário, ouvir os louvores, não é muito diferente dos dias de hoje, não. Ainda uns levam dentro da igreja. E é muito doído para nós, pastores, ver essas coisas acontecerem. Quando eu vejo um paralítico, uma pessoa com muleta, uma pessoa que está passando por uma situação caótica, principalmente no seu corpo físico, quem é que não entra na casa de Deus esperando, ansiando por um milagre? Até eu sou carente de um milagre. Quem sabe ninguém conhece, mas você está falando na tua mente: Senhor, tem misericórdia de mim, eu também preciso de um milagre. Quem me entende, diga amém. Mas sabemos que tudo também provém do tempo de Deus, da vontade de Deus. Esses homens outrora não estavam preparados para isso, é bem verdade. Mas agora o texto diz que eles vão a hora nona ali para o templo para orar, para buscar a face de Deus. Este homem, quantas das vezes estava ali, e quem sabe nem o convidava muitas das vezes para entrar no templo para receber uma oração.
Mas as esmolas, com certeza, as pessoas davam. Era aquilo que eles podiam fazer. Eles tinham dó daquele homem, tinha pena daquele homem. Mas aquele homem, eu creio que no fundo do seu interior, ele pensava como qualquer pessoa que trocaria de lugar comigo e com você, num piscar de olhos, se você deixasse ou se pudesse. Trocaria. Antes da pessoa tirar a sua vida, ela tinha que fazer essa analogia. Quantas pessoas que se suicidam, ela devia ir lá no hospital de Barretos e dizer para aquela pessoa que está com a sua carne, né, apodrecendo no seu rosto, apodrecendo no seu corpo, e dizer: você quer trocar de lugar comigo? A pessoa troca agora. É assim, não é, irmãos? A gente sabe que é muito complexo isso, mas uma pessoa uma vez disse para mim, foi no testemunho, um homem de Deus disse para uma pessoa que falou: pastor, eu estou querendo me suicidar. E aquele pastor muito sábio disse: antes de você se suicidar, você tem certeza? Não, conheça a Bíblia de capa, conheça a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Não, rapaz, não faz isso. Não, já conversei com vários pastores, já conversei com psicólogo, já conversei com tudo. Estou decidido. E o pastor, na sua simplicidade, olha o que ele falou: cuidado que está escrito na Bíblia que os suicidas vão para o inferno. Ah, eu sei disso aí, pastor, mas eu não aguento mais. Às vezes nem existe o inferno. Eu falei: para você, eu vou te dar apenas um conselho. Antes de você se suicidar, liga o fogo do fogão e coloca um dos seus dedos lá e fica lá por menos de 1 minuto. E aí o rapaz obedeceu o pastor, ligou o fogão e colocou um dedo lá. Não deu nem 2 segundos, ele já tirou o dedo, que queimou o dedo dele. Ah, pastor, me queimou. Isso aí nem se compara ao fogo do inferno. Você tem certeza? Aquele jovem nunca mais pensou em tirar cabo da sua vida. Irmãos, é muito forte. Às vezes uma palavra direcionada pelo Espírito de Deus, você consegue mudar a situação, a circunstância de uma vida. Por isso que não podemos parar de pregar, não podemos parar de testificar o grande amor de Deus que Ele fez para conosco, meus irmãos. Aleluia. Pedro e João estavam indo ali à Porta Formosa, segundo o texto. E aquele homem, vendo eles, estendeu a mão e pediu esmola, pediu ali uma ajuda. E eles estendendo as mãos, achando que Pedro e João iriam dar alguma coisa, eles param de frente daquele homem. Só que agora já não era mais o Pedro de outrora. Não era o Pedro que cortou a orelha de Malco e não pôde colar de volta. Jesus que teve que resolver a situação de Pedro. Não era o Pedro que, quando entrou ali para oferecer um café, uma janta para Jesus, viu a sogra dele doente, com uma febre. Estava com uma enxaqueca daquelas terríveis, que todos nós uma hora vai passar, se não passou, uma hora passa. A mulher estava acamada, pastor. Pedro não tinha poder nem para expulsar uma dor de cabeça. Quem me entende, diga amém. E ali Jesus, com apenas um toque, minha filha, levanta e faz um cafezinho para nós. Aleluia. Quem me entende, diga amém. Irmão, é muito forte. Só que agora esse Pedro que está diante deste homem, desse paralítico, é um Pedro diferenciado, é um Pedro que teve um encontro com Deus, é um Pedro, aleluia, que confessou a Jesus Cristo 3 vezes, é um Pedro que disse: agora sim, Senhor, eu estou preparado, eu sei, aleluia, que o meu Redentor vive, eu sei que o Senhor é comigo, e milagres extraordinários vão acontecer na minha vida, louvado seja Deus. Esse Pedro agora é um Pedro ousado. O homem estende a mão esperando uma moeda, esperando uma prata, esperando uma ajuda missionária. Só que o texto diz que Pedro e João fitam os olhos nele e diz assim: olhe para nós. Olha que importância que tem de nós termos um bom nome. Quando as pessoas olham para você, o que elas estão vendo? Sei que nós nunca vamos chegar à perfeição de 100%, 1000%, somente Jesus Cristo é 100%, milhões por cento, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas nós podemos sim buscar a santificação em todo tempo. Quem entende, diga amém. Quando as pessoas olham para mim e para você, meus irmãos, elas têm que ver Deus em nossa vida.
Elas têm que ver exemplo cristão. Quando as pessoas olham para nós, quando as pessoas que trabalham com porcarias e com orgia, com macumbaria, com umbanda, quando olham para nós, tem que abaixar a cabeça, não pode confrontar os nossos olhos. Por quê? Porque nós temos o Espírito da verdade, nós temos o Espírito Santo, nós temos o Espírito de Deus. Aleluia. Nós temos autoridade no céu. Aleluia. E esses homens cheios de Deus, cheios do Espírito de Deus, fala: olhem para nós. E quando aquele homem olha, ainda esperando uma moeda, ele diz: nós não temos prata, nós não temos ouro, o que você está pedindo nós não temos, mas outra necessidade que você tem, nós temos a solução. Em outras palavras, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos nós vamos te dar. O que vocês têm? Nós temos o poder de Deus, nós temos a presença do Espírito Santo, nós temos a unção de Deus, nós temos o poder de Deus fluindo em nossa vida. Então, através desse poder, eu te digo, paralítico, levanta-te e anda, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Aleluia. Oh, glória! E o texto diz que eles pegam com a mão direita, irmão, olha só, eles determinam a ajuda, é a fé. Eles pegam ele com a mão direita, o ajudam a levantar, e quando ele levanta, a Bíblia diz que os seus pés e o seu tornozelo voltam ao normal. Quem pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus? Os pés atrofiados, os tornozelos que eram defeituosos, segundo o texto, eles ficam sãos. E aquele homem sai cantando, glorificando. Ele entra no templo junto com Pedro e João, e ele vai correndo de lado a lado, de canto a canto. O povo não entende, mas não era o paralítico, não era o mendigo, era ele. Mas o que aconteceu? O poder de Deus alcançou ele, o milagre aconteceu, alcançou ele nesta campanha, nesta noite. E nesta campanha, aleluia, abençoada de poder, eu profetizo sobre a tua vida: receba a unção de Deus, receba o poder de Deus, receba a renovo de Deus, receba a restauração do teu Deus. Aleluia. Aleluia. E aquele homem foi curado automaticamente. Devemos nos despertar, meus irmãos. Deus é poderoso para fazer esses milagres, Ele pode, mas quando Deus faz, há uma diferença muito gigantesca. Quando Deus faz, não há sombra de dúvida no milagre. Aleluia. Oh, glória. Quantos de nós não podemos dar um testemunho que oramos para uma pessoa e ela foi curada? Quantos de nós não podemos falar que oramos para alguém que queria ter um bebezinho e oramos pela misericórdia de Deus e o ventre se abriu? Certa feita fomos pregar aqui na igreja do pastor Sevilha, eu e minha esposa. Uma irmã, conversando com ela, disse: eu não consigo engravidar. E a minha esposa falou com fé: vamos orar por ela? Eu falei: vamos, coloque a mão no ventre dela e vamos orar. O missionário Fernando orou na barriga, eu orei na cabeça e determinamos: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode abrir o ventre. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer com que essa mulher conceba filhos. E fizemos uma oração ali e determinamos em nome de Jesus. Não, passado um tempo, e assim, passado um tempo, um cidadão, o marido dela, foi entregar um material de construção lá em casa, lá. E ele, com a voz trêmula assim: pastor, ainda bem que eu te encontrei, eu não sabia seu número. Falei: o que aconteceu? Faz tempo que eu precisava te agradecer e te contar um milagre. Eu falei: o que aconteceu? Depois daquela oração que você e a missionária fizeram na vida da minha mulher, os médicos ficaram abismados. Os exames estão lá. A minha esposa está gestante, pastor. E o nenê já está para nascer já. Deve estar até grande já nos dias de hoje. Mas tudo é o que para a honra e glória do Senhor Jesus. Tem milagres sim, irmãos. Eu acredito em milagres crescentes também. E aquele milagre que nós determinamos e na hora você fala: bicho, parece que não aconteceu nada. Mas depois a pessoa vem testificar que o milagre aconteceu.
Não estou sendo hipócrita aqui não, porque o próprio Senhor Jesus determinou a 10 leprosos, quando eles pediram misericórdia. E ali o Senhor Jesus falou: vai e mostra-te ao sacerdote todos vocês. E eles não foram curados naquela hora ali, aparentemente. Jesus já tinha liberado a palavra, mas eles só precisavam obedecer. Quem está entendendo, diga amém. O texto diz que enquanto eles estavam indo até o sumo sacerdote, no meio do caminho eles perceberam que o sepulcro estava curado. Quem entende, diga amém. Milagre crescente. E apenas um voltou e prostrou os joelhos e adorou ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.